RBR Properties soltou fatos relevantes no dia 10, no dia 13 e no dia 14. Foram 4 ao longo da semana, porque no dia 10 eles divulgaram 2 fatos relevantes. É o RBRP11, administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, fundo que tem 95.080 cotistas. Então, por cronologia aqui, no dia 10 do 10, eu vou passar rapidinho esses resumos, porque depois tem uma entrevista bem completa com o Caio Castro. No dia 10, a Estácio, que é inquilina do edifício Venezuela, que fica no Rio de Janeiro, na rua Venezuela, anunciou a devolução antecipada do imóvel. O contrato tem lá um aviso prévio de 8 meses, mais multas e encargos, e aí, considerando tudo que tem a receber, como o fundo fica até outubro do ano que vem, ele recebe o equivalente a receber os aluguéis por mais um ano, até outubro do ano que vem. Então, até lá não tem impacto financeiro para o fundo. Caso o imóvel siga vazio depois dessa data, então a partir de novembro de 2023, então aí tem um impacto por cota de 0,015. Então, o primeiro fato relevante da semana, uma vacância no Rio de Janeiro. No próprio dia 10, outro fato relevante, que o fundo repactuou os termos da venda do imóvel SLB Somos, SLB de Sale Leaseback, Somos é também uma empresa do meio educacional, que foi anunciada no dia 10 de maio de 2021, e o fundo tem metade desse imóvel. O preço da venda passa a ser 55 milhões, o que está em azul, fui eu que complementei, olhando o fato relevante lá de 10 de maio de 21. Então, era 44 milhões e 500, repactuaram o preço para 55 milhões. E também o fundo vai receber isso em 36 parcelas mensais, reajustadas mensalmente pelo IPCA. A primeira parcela é de R$ 1.527.778, que vai ser paga até 5 dias após a conclusão da venda, que ainda não é certa, tá? Ainda depende de condições precedentes. E como era antes? Antes era estimado receber entre 42 e 44 meses, porque tinha o acordo anterior era o seguinte: um mínimo de X milhões de reais ou uma participação na venda, no VGV do projeto. Tá aqui, ó. Se concluída a operação, o fundo receberá 27 milhões e meio, né, porque ele tem metade do imóvel, o que resultará em lucro estimado de 14 milhões e 200, que dá 1,17 por cota, e uma TIR de 23,52 ao ano, 23,52% ao ano. Antes, a TIR estimada era de 19,27 ao ano. A nova forma de pagamento trará maior previsibilidade de fluxo financeiro para o fundo. A conclusão da operação é prevista para o segundo trimestre do ano que vem. O imóvel segue alugado para Somos e o fundo continuará recebendo os aluguéis até a superação das condições suspensivas. Tá aqui anotado. Antes, o fundo receberia 44 milhões e meio, metade disso, né, que ele tem, ou 18,88% do VGV bruto. VGV é valor geral de vendas bruto do empreendimento a ser desenvolvido. Então vai ser desenvolvido lá um empreendimento residencial, e aí o fundo teria um valor mínimo garantido, um piso de valor garantido, e iria para o risco junto, participando do VGV. Então, entre os dois, o que fosse maior. O que eles fizeram? Aumentaram o valor do fixo e saíram fora do variável. Então, isso é que traz a maior previsibilidade. Mas era uma venda já anunciada no ano passado. Dia 13 do 10, Prevent Senior, faltou um R aqui no meu resumo. Prevent Senior, que é inquilina do edifício Celebration em São Paulo, anunciou a devolução antecipada do imóvel. Então, mais uma saída antecipada de inquilino, só que agora em São Paulo, na Vila Olímpia. O contrato prevê um aviso prévio de 6 meses, mais multa de 8 milhões e 25, 8 milhões arredondando. No total, o fundo vai receber o equivalente a 16,4 meses de locação. Caso o imóvel siga vazio após essa data, o impacto por cota é de 6 centavos. Então, também tem, né, mais de um ano e meio, tem quase um ano e meio para trabalhar esse imóvel antes de gerar algum impacto efetivamente no fundo. E, por fim, ontem, mais para o fim do dia, no dia 14,
saiu um anúncio de renúncia parcial de taxa de gestão. Então, em razão do final da renda mínima garantida lá do edifício River One, a gestora renunciará a parte da taxa de gestão entre outubro de 22 e dezembro de 23, sendo que ela abre mão de 40% da sua taxa de gestão até que o edifício River One esteja 50% locado e gerando receita. Não adianta só estar locado. Se eles alugarem e derem lá 6 meses de carência. Então, enquanto não tiver efetivamente entrando dinheiro, segue o desconto. Depois, 20% de desconto na taxa de gestão, enquanto a ocupação for maior do que 50% e menor do que 80%. E esse desconto de 40% equivale a 23% das despesas mensais do fundo. Legal para a gente ter uma noção de grandeza disso, né? Caso o rendimento mensal fique abaixo de 0,25 ao mês, a gestora renunciará a até 100% da sua taxa de gestão. Então, eles consideram que esse 0,25 é o piso do rendimento num pior cenário, é uma forma de tentar dar algum nível de previsibilidade para o mercado. Quer dizer, vem uma fase mais difícil, River One não foi alugado, vai diminuir o rendimento. E aí, para quanto vai diminuir? Dá como se fosse um guidance para o mercado, 0,25 a gente acredita que é o pior cenário, e se for preciso, a gente abre mão de toda a taxa de gestão para fazer com que fique nesse 0,25. Bom, se assim dominar o programa inteiro, é isso? Muita gente já te falou que você vai pedir música hoje? Pô, essa daí vou te falar que foi uma semana para ficar para a história. Eu não lembro de ter soltado 4 fatos relevantes numa semana na minha vida mesmo. E pior que são 3 para pedir a música, não é isso? Então, você já superou aí para 4 fatos relevantes. Bom, no geral, fatos ruins, mas que não trazem impacto imediato ao fundo, né? 2 vacâncias sem impacto imediato. Que mais? Vamos lá por partes. Depois teve uma notícia boa, que foi a renegociação da João Dias, né? A renegociação lá, que isso acho que é uma das coisas mais importantes de explicar, porque tem gente achando que é uma venda de agora e algo feito ano passado. Você gravou comigo aqui no Fatos Relevantes. E a decisão da gestão de diminuir a taxa de gestão por conta do River One. Então, 4 assuntos bem distintos. Perfeito. Eu vou sugerir a gente ir por ordem cronológica, né? Primeiro, na segunda-feira, dia 10, teve a saída da Estácio de Sá lá no Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Realmente a gente foi notificado pela Estácio, é um cliente que estava há mais de 10 anos no prédio, né? Eles nos posicionaram que estão fazendo uma posição de redução de custos e agregando algumas unidades. É um prédio que eles têm ainda 8 meses de aviso prévio, tem algumas multas também, são 10 meses. A gente tem uma posição no Rio de Janeiro, a gente tem 2 ativos no Rio de Janeiro, né? Esse prédio da Rua Venezuela e o edifício do Castelo Branco. Castelo Branco a gente acabou de fechar parceria com coworking, né? É um tipo de operação que a gente nunca tinha feito, novidade pra gente, mas o Rio é um mercado desafiador. Sim. Então você tem que pensar um pouco fora da caixa. Então agora a gente já de imediato, o Marcelo, que trabalha no time responsável por toda a asset management, já está lá no Rio de Janeiro, foi para lá. Então já começou a fazer os trabalhos de tentar repor os inquilinos, acompanhar as multas. Geralmente quando o inquilino sai, além das multas, ele tem que fazer uma boa reforma no prédio também, então você tem que ficar muito atento a isso. E vamos tentar achar o inquilino. É um mercado mais desafiador, sabe, Arthur? Ele é pequeno no portfólio do prédio, do fundo, mas esse realmente, eu acho que dos fatos relevantes, não em tamanho, é um tamanho pequeno, a exposição no Rio é pequena, mas eu acho que acho que dos fatos que a gente soltou, realmente é o mercado mais desafiador hoje que a gente atua. É o do Rio. Mas você já deu a entender que pode ter uma linha, né? É um imóvel que pode ser adaptado para uma operação de coworking? Pode, ele é um imóvel um pouco maior, ele é um imóvel de 4.500 metros, mas eu acho que a gente, enquanto a gente já está fazendo as obras lá do coworking, e veja, é uma opção. Se começar a funcionar e começar a ter demanda no castelo, a gente pode transformar sim. Eu acho que, de novo, no mercado do Rio de Janeiro, que a gente tem visto, observado, é um mercado duro, muita vacância, muita competição, mas eu acho que é um mercado que tem, essa nossa opção do coworking foi muito porque o que a gente via pequenas empresas querendo
né? Hoje eu estou num coworking, por exemplo, são pequenas empresas querendo espaço. Sim. Então, o que a gente acha que pode ser uma das opções? A gente também vê outros setores que estão começando a florescer no Rio, mas a gente não vai descartar, como a gente faz em São Paulo hoje ainda, tem algumas situações, trabalhar nesse modelo, porque o coworking é um revenue share, você não tem um valor fixo, né, variável, mas eu acho que é uma opção sim que a gente vai estudar lá para o Rio de Janeiro. E Rua Venezuela é bem no centrão tradicional, né? Não é naquele centrão mais tradicional, ele fica muito próximo do Museu do Amanhã. Então, é no porto, mas não é aquele porto mais longe, é o porto pertinho do Museu do Amanhã, para quem não conhece, perto ali da Polícia Federal, onde tem um VLT. É uma área que, veja, o Rio de Janeiro, quem conhece aquela região do Museu do Amanhã do Porto, que a prefeitura fez, era para ser um dos lugares mais visitados do mundo por turistas, eu acho, sinceramente. O Porto todo está sofrendo uma grande transformação, a prefeitura resolveu mudar lá alguns zoneamentos, então já foram vendidas mais de 5 mil unidades residenciais naquela micro-região. A gente tem acompanhado esse mercado também, mas, de novo, não quer dizer que vai ser moleza, que tem trabalho fácil no Rio. O ponto é que eu acho que é um lugar que está em transformação. Eu acho que o timing do Rio a gente sempre achava que chegaria em 2 ou 3 anos e continua não chegando. Mas, de novo, a gente está aqui e vai buscar alternativas. Eu acho que coworking pode ser uma delas, mas não dá para afirmar nada ainda, Arthur, é muito cedo. Tem um ano, né? A gente vai trabalhar, né? Aviso prévio e multa, pelo que está no fato relevante, tem um ano de receita para o fundo receber. Isso. Evidente que já tem um custo do vazio aí? Ele tem sim, ele é um prédio que custa, como é um monousuário também, né? É um prédio que tem algumas características, mas ele deve custar ali em torno de uns 50 mil reais, vamos supor. Um pouquinho menos que isso, uns 40 mil reais por mês, né? No próprio, eu sempre faço essa conta, 120 mil reais que equivalem a 1 centavo. Né? Então, esse custo de vacância é 1/3 de 1 centavo. Entendi, legal. E aí, se daqui a um ano não tiver alugado, aí é menos 0,015 de receita. Isso, exatamente. Antes de eu passar para o próximo, conta aí, você está num coworking onde? Em São Paulo, no Rio ou onde? Não, então, a RBR tem uma... RBR, né, tem a operação offshore, a gente tem crescido aqui fora também. É uma experiência muito boa. Várias das ideias que a gente levou para o mercado brasileiro, a gente trouxe daqui. A gente já estou aqui em Nova York há quase 5 anos. Então, a gente contratou o primeiro americano para trabalhar com a gente aqui. E a gente está num coworking, né? Então, primeira vez que a gente faz uma live aqui de Nova York no nosso escritório. Eu já estava com a visita programada. Não fazia sentido cancelar. Primeiro que a gente tem um time. Somos 14 sócios na RBR, e de novo, você trabalha aqui igual eu estaria trabalhando lá. Então, eu fiquei o dia inteiro aqui no escritório da RBR, é um coworking de 3 posições ainda, pequenininho. Temos aqui o Chris, que acabou de sair da sala porque eu estou fazendo a ligação, mas estamos aqui trabalhando de Nova York hoje aí, para ver se a gente expande aqui também. Mas é muito interessante, você traz muita... As coisas chegam primeiro aqui, né? Então, você vê até os escritórios, que é uma coisa que estava pior aqui do que no Brasil, melhorando. Você claramente já vê algum movimento de volta aqui nos escritórios também nos Estados Unidos. Olha aí que honra, hein? Participação direto de Nova York no Fatos Relevantes. Caio, esse segundo do dia 10, acho que é super importante de esclarecer, porque eu vi gente achando que, porque vai diminuir o rendimento por causa do River One, eles fizeram uma venda. Venda do imóvel também da área de educação em São Paulo, na João Dias, feita há um ano atrás, gravado aqui no Fatos Relevantes, inclusive, né? O que mudou aí? O que acontece é o seguinte, quando a gente fez essa venda, a gente fez aqui um Fatos Relevantes, essa venda é condicionada a aprovações de projeto em prefeitura de São Paulo, um projeto grande, né? Então, as aprovações demoram, são em torno de 1.200 unidades que vão ser feitas naquela região. E que a gente tinha uma permuta financeira. O que é uma permuta financeira? Você tem um percentual das receitas do fundo. O que a gente veio negociando, e a gente mudou a negociação, o projeto mudou, o mercado mudou. Então, a gente chegou em negociações lá, também com esse, né, de chegar agora as aprovações no primeiro semestre do ano que vem, a gente mudou. Em vez de eu ter um variável sobre a receita, o que a gente fez? A gente falou assim, olha, vamos transformar essa permuta numa venda pura, em 36 parcelas fixas, corrigidas por IPCA. As nossas estimativas, se a gente ficasse na permuta, o fundo demoraria em torno de 42, 44 meses. Então, a gente trouxe para 36 meses. Aumentamos o valor, porque passou um ano. Né? Então, a gente está vendendo
mais, está rentabilizando mais para o cotista. Então, o que aconteceu é que a gente fez um aditivo ao contrato que a gente tinha feito da mesma venda lá atrás, que também é sujeito às mesmas condições resolutivas, que a principal é a aprovação do projeto aqui na Prefeitura de São Paulo, como acontece com qualquer empreendimento imobiliário de grande porte. Né? Então, acho que isso daí faz com que a gente traga mais estabilidade nessa divisão dos rendimentos. Acho que o RBRP, e você acompanha a gente desde o começo, sempre teve a proposta de ser um fundo de gestão ativa, onde a gente compra os ativos, reposiciona e vende, né? A gente pode carregar mais ou menos. Acho que esse daqui é um exemplo de um ativo que a gente, quando comprou lá em 2018, vou até ser repetitivo do que eu falei no nosso último Fatos Relevantes, nosso grande viés não era comprar um contrato atípico, que foi ótimo. Nosso grande viés era comprar uma terra barata, que a gente enxergava como potencial de incorporação imobiliária. A gente tem na RBR um time que faz incorporação imobiliária, a gente tem 50 projetos de desenvolvimento na cidade de São Paulo. Então, o objetivo sempre, claro, desse ativo foi o quê? Gerar renda, e ele gera renda, e ele vai gerar renda até o momento que a gente passar a escritura para o comprador, mas o objetivo era fazer um ganho de capital relevante. Acho que a gente conseguiu, a gente está fazendo aí 23% de TIR no prazo longo, né? Quase 2 vezes o dinheiro. Então não é que é uma venda nova, é uma coisa que, como você falou muito bem, é um aditivo a um fato relevante que já aconteceu e por regulação, toda vez que tem uma alteração no que a gente publicou, a gente tem que publicar de novo e eu acho que dessa vez foi para melhor. A gente tinha um retorno de 21% de TIR quando a gente divulgou, a gente está agora com mais de 23% e com ganho e gerando mais retorno para o cotista aí. Saiu de a negociação total de 44 milhões e meio para 55 milhões. Eu peguei o fato relevante anterior, comparei com esse. E disso 5 milhões e meio a mais para a gente, né? Porque a gente tem 50% do ativo. Certo. E então o fundo recebe em 36 vezes, mas ainda, né, por enquanto, continua recebendo aluguel do inquilino educacional. Perfeito. E, então, para ficar claro, né, isso não foi feito agora, né, é de uma operação de um ano atrás. Depois, dia 13, uma outra vacância na Vila Olímpia, uma saída da Prevent Senior, que devolveu. Aí, como você já adiantou, né, uma vacância que te parece mais fácil de repor do que do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Veja, nunca vacância é bom, né? Não é que a gente é tranquilo. O que a gente sempre busca é ativos que nos tragam segurança e contratos que nos tragam segurança. Então, acho que a Vila Olímpia é uma região que tem alta procura. É importante falar que esse edifício é um dos poucos monousuários na Vila Olímpia. Né? Então, a gente tem um prédio inteiro e ele sempre foi usado por monousuários, historicamente. A gente já passou por uma vacância nesse ativo também. Quando a gente comprou esse ativo lá em 2018, tinha lá um inquilino, uma empresa de energia, tinha muito buchicho que ele ia sair quando a gente comprou e estava comprando, e a gente falou assim, mas se ele sair, não tem problema, acho que a gente vai conseguir alugar mais alto do que ele está, a gente enxergava alguns potenciais melhoras no prédio. Ele saiu em menos de 6 meses, né? Mais ou menos 6 meses, a gente fechou o contrato com o novo inquilino. Não estou falando que isso que vai acontecer de novo aqui, tá, Arthur? É importante deixar claro. Mas acho que é um ativo monousuário na Vila Olímpia, um mercado que tem demanda e principalmente para ativos monousuários. E esse ativo, ele tem algumas coisas que interessantes. São 6 meses de aviso prévio. Então, isso é uma coisa que a gente põe em todos os contratos. Eu diria que 90% dos contratos têm avisos prévios 6 meses, alguns até mais. E a gente tem uma multa relevante para receber de 8 milhões de reais, como a gente pôs no fato relevante, porque na entrada desse último inquilino, a gente fez vários investimentos relevantes para ele. Então, isso faz com que a gente tenha um período bastante longo para achar um novo inquilino na Vila Olímpia. E aos preços que ele pagava hoje, eu acho que é o valor justo de mercado. Então, de novo, não estou falando que é fácil, nunca é fácil, mas eu acho que é muito mais tranquila a posição que a gente tem em São Paulo hoje, porque a gente tem até muito mais prazo. Né? Então, se a gente fazer uma conta aqui com você, se eu conseguir um inquilino pagando o mesmo preço, no sexto mês, quando acabar eu chego no sexto mês, ponho o outro, dou uma carência de 4 meses, vamos dizer, em 10 meses a gente resolveu o problema e começou a gerar caixa. Isso, eu tenho 16 meses para resolver isso, quer dizer, tem um potencial dessa saída gerar retorno para o cotista. Certo.
porque mesmo ele saindo, ele tem que me pagar a multa e eu já posso estar recebendo aluguel de outro. Isso é uma hipótese, mas é só para explicar, porque a gente acha que aqui a gente pode ter até um potencial de ganho. De novo, nunca é legal ter vacância, nunca é legal ter inquilino saindo. Era um inquilino que a gente estava super bem, mas veja, a gente tinha algumas seguranças nesse contrato, como a gente tenta pôr em todos pequenas seguranças, que eu acho que vão funcionar muito bem e não trazer instabilidade para o fundo nesse caso. Sim. Vocês calcularam em 16,4 meses, né? Exatamente. De receber. Exatamente. O que eu entendi que você falou é aquela prática de que o inquilino quer entrar, você vai lá dar umas concessões para ele. Faz um investimento, dá um desconto, dá uma carência e tal, mas isso vira multa. Né? Se o cara sair, ele tem que repor. Foi esse o caso? Toda vez que o inquilino, né, pelo menos nos nossos contratos, tá? Eu quero uma carência, não tem problema, você pode ter uma carência. Só que é o seguinte, se você sair antes do final do contrato, você tem que me devolver essa carência, porque não é justo comigo, né, com o meu cotista no caso. Nesse caso, quando a gente estava lá, a gente sabia, por exemplo, que toda a parte de ar-condicionado era inadequada, né? E quando esse inquilino entrou, ele falou, pô, dá para você mudar o ar-condicionado? Eu falei assim, dá para fazer, só que, olha, eu ia pôr X de ar-condicionado e você está me pedindo Y. Eu posso Y, só que se você sair esse Y, por exemplo, o diferencial você vai ter que me devolver, porque não precisava para um prédio desse padrão, tal. Então, são esse tipo de coisas que no final é um investimento. Meu próximo inquilino vai usar um ar-condicionado melhor, mas eu fiz de forma típica para este inquilino que lá estava. Então, por isso que tem essas multas também. Então, muitos dos investimentos que você faz de melhoria num prédio podem ser convertidos em multas também. Então, acho que foi isso que aconteceu e a gente gosta de fazer. Quando você analisa um prédio que você vai comprar, principalmente para o River One, não é um prédio que tem esse tipo de coisa tanto, mas quando você pega um ativo B, no Amauri, por exemplo, no Celebration com ativo B, que você vai dar um upgrade nele, muitos dos investimentos são importantes para o prédio, mas também podem ser convertidos, feitos sobre necessidade de algum inquilino específico que podem ser convertidos em multa. Então, foi isso que aconteceu no caso aqui do Celebration. E, de novo, é um ativo que a gente acha que tem poucos monousuários, né? A Vila Olímpia, ela foi construída de uma forma diferente do que o mercado é hoje. Então, era aquele incorporador, chamava 5 a 10 amigos, cada um tinha um andar e construía-se um prédio. Então, é o que a gente fala de ter o prédio picado. Geralmente, isso cria concorrência, tal, cada um pede um preço. Quando você já é difícil ter um prédio único, assim como um único dono na Vila Olímpia, porque foi como o bairro foi construído nos anos 2000. Então, por isso que você tem um monousuário, eu acho que tem um valor maior que a média lá. Legal. E aí, se depois de 16,4 meses não tiver locação, tem uma queda de 6 centavos no rendimento. Esse era um ativo que gerava uma boa renda, né? Tem também o custo do vazio, que deve ser até muito parecido, não sei, com o do Rio de Janeiro, não sei dizer. É bem parecido. Menos de 1 centavo, né? Menos dos 120 mil. Sim. E o último que saiu hoje de manhã foi de uma decisão de diminuir temporariamente a taxa de gestão em 40%, depois tem uma escala, né? E a definição de um piso mínimo de dividendos. Isso tem como pano de fundo o River One, que chegou no final da renda mínima garantida, certo? Exatamente. Acho que isso daí é uma decisão, não tem a ver com os outros fatos, é uma decisão que a gente tomou relativa ao River One. Eu acho que a gente fez um investimento significativo, né? A gente alocou 40% do fundo em um ativo só. Obviamente, a gente achava que esse fundo cresceria, a gente não via o mercado virar o que virou. E a gente fez uma concentração. Eu acho que o River é um ativo que a gente gosta muito, né? A gente acha que você tem um tripô naquela região, para muita gente questiona, a gente ainda acha que tem potencial. E acho que vou fazer alguns fatos relevantes com você para demonstrar esse potencial ainda. Mas a gente sabe também que esse é o maior ponto de questionamento dos cotistas do fundo, né? Que causa maior preocupação aos cotistas do fundo. Por mais que os sócios da RBR tenham dinheiro investido no RBR Properties, a gente quis tentar mostrar um alinhamento e falar assim, olha, a gente está junto nessa história. Então, qual que é a ideia? O River One é 40% do fundo, tá certo? Então, a gente vai pegar, olha, a gente vai dar um desconto de 40% na nossa taxa de gestão até o River One atingir uma vacância de 50%, vacância essa financeira, começar a gerar caixa, tá? Então, passou de 50% até 80%, né? Eu já começo a dar um desconto só de
20. E assim a gente vai até 80%. Acima de 80%, a gente acha que é uma vacância que vai acontecer. Você vai entrar um, vai sair outro. Veja, historicamente, até hoje, né, a gente nunca teve uma vacância de 20 no portfólio, não. A gente, obviamente, vai buscar 100%, mas acho que é uma forma de mostrar alinhamento com o final da renda mínima garantida. E, além disso, a gente quis demonstrar, nos últimos relatórios, a gente mostrava qual que era o cenário de estresse corrível ano sem vazio, onde a gente chegaria a 25 centavos por cota. Esse é o cenário de estresse que enxergava profundo, a gente pôs nos 2 últimos relatórios essa demonstração, essa sensibilidade. Então, o que a gente diz é o seguinte, se a gente chegar ao patamar de 25 centavos, a gente abre mão de 100% da nossa taxa. A gente está subordinado a entregar primeiro 25 centavos para o cotista. Essa é a nossa ideia. O relatório gerencial. Esse é o cenário, né? Exatamente. Então, esse cenário, qual que era o cenário do último relatório? Olha, se a gente vai lá e não aluga, né? A gente tem hoje só um inquilino lá no River, tá certo? Então, nosso pior cenário seria 24 centavos, tá? Uhum. Então, o que vai acontecer? Se acontecer isso, eu abro mão da minha taxa de gestão até entregar isso ao mínimo. Então, eu estou subordinado a isso. A gente acha que é um cenário de estresse, a gente não acha que isso vai acontecer, mas, de novo, o que a gente quer mostrar aqui para o cotista? Ó, estamos juntos, né, estamos alinhados, a gente continua trabalhando. Eu acho que só mostrar resultado e mostrar locações aqui vai realmente acalmar o mercado, mas eu acho que esse alinhamento é uma forma da gente demonstrar para o cotista que a gente está junto e alinhado com isso daí. Então, são duas fases. A primeira, olha, a partir do mês que vem, 40% da taxa de gestão toda do fundo, a gente já abre mão. Tá certo? Mas, se tiver outros problemas, por exemplo, todos esses últimos fatos relevantes que a gente soltou de falta de vacância, o que podem acontecer? Poderiam derrubar a nossa receita e a nossa distribuição. Então, se isso acontecer, a gente abre mão de toda a nossa taxa até tentar segurar os 25 centavos. Então, de novo, é tentar mostrar alinhamento para o cotista. A gente acha que o River One, Arthur, é o problema do fundo. O inquilino sair, como aconteceu no Celebration, no Venezuela, qualquer fundo de renda de imóveis vai ser sujeito, sempre vai entrar e vai sair gente. Eu acho que o River One foi uma exposição grande que a gente fez. De novo, a gente acredita no prédio, a gente acredita na região, a gente acha que é diferente de outras regiões. Eu falei com você, acho que algumas vezes sobre isso, mas eu acho que a gente tem que mostrar alinhamento nessa hora de que tem preocupação para o cotista. Sim. Então, acho que essa foi a ideia desse fato relevante, era uma coisa que a gente ia soltar de qualquer forma agora com o final da renda garantida, só que acumulou, como você falou, tudo numa semana só, e a gente já resolveu pôr todos na mesa. Os outros a gente tem que pôr assim que acontece, já pôr esse junto também, para mostrar esse alinhamento, porque a nossa grande preocupação, acho que do cotista é o River. Não que os outros não sejam preocupações, não é isso, mas eu acho que é 40% do fundo, e a gente, por inúmeras razões, a gente não entregou o resultado que o cotista esperava e que nós esperávamos também do River, né? Se tiver mais uns minutinhos, queria te fazer essa pergunta. Lógico. Falamos sobre renda mínima garantida até no curso da Ambima, tá para sair, hein? Tá para sair. É verdade. Um baita curso gratuito da Ambima, logo todo mundo vai saber, e o Caio estava lá, dos professores, né? Eu te perguntei, quando você vai fazer uma renda mínima garantida, como que faz uma bem feita, e você falou, traça cenário, né, e faz a renda mínima num valor que seja factível, com o valor que eu acredito que eu vou conseguir alugar o imóvel. Então, se alguém que está assistindo não sabe, a renda mínima garantida dá para fazer lá no valor que quiser, né, porque é dinheiro do fundo que sai à vista, que vai voltar a prazo. Então, o importante é senta, estressa cenário, faz conta e fala, vamos colocar uma renda aqui. A hora que a gente alugar o prédio, vai ficar ali muito parecido, renda garantida e renda real. Então, tenho certeza que essa foi uma decisão de comitê, vocês fizeram esse cenário. Hoje, vocês devem olhar e falar o que deu errado do nosso cenário, até para aproveitar essa falha, né, para um próximo negócio. O que você acha que saiu fora do que estava planejado? O valor de locação ou a busca do mercado por esse ativo? O que vocês olham e falam, o que não deu certo ainda? Boa. Eu acho que é ainda mesmo, tá, Arthur? Mas eu acho que é o seguinte, obviamente, a gente teve uma extensão
de uma pandemia e da decisão da volta aos escritórios que foi muito mais alongada do que a gente esperava. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Em janeiro de 22, se a gente pegar dezembro de 21, a gente estava tendo uma volta às coisas. Em janeiro de 22 estourou a Omicron. Sim. E só ali, esse é um prédio AAA que tem um aluguel relevante, né? São lojas de 1.400 metros. Quem toma a decisão de ir para um prédio desse são empresas multinacionais, são empresas grandes, que as decisões são colegiadas. Obviamente vai ter uma empresa de dono não, que o dono vai lá e toma a decisão, mas não é tanto caso quanto o imóvel como tem lá no Mário Garneiro. O Mário Garneiro são empresas de dono, o cara vai lá e toma a decisão e fecha. Aqui são decisões mais longas. Então, naquele momento, a gente teve de janeiro a abril, o mercado parou. Então, só ali eu perdi 4 meses. Em abril, a gente pega um retorno, né, das procuras, decisão lenta, e agora no último trimestre tem acelerado bastante o número de visitas e tal, mas, de novo, o que importa para o cotista é ter aluguel feito. Então, eu acho que se você pegar para trás, a gente teve realmente um atraso oriundo daquele momento de pandemia de dezembro. A gente poderia ter exposto menos o fundo a um ativo só? Acho que poderia. Né? Olhando hoje, pelo retrovisor, acho que poderia. A gente não ia saber que esse mercado ia fechar, que os juros ia sair de 12 para 14, que a bola ia sair na NTNB, desculpa aqui, jargão de mercado. Que a NTNB ia sair de 4 para 6. Então, acho que isso daí talvez a gente tomou uma decisão de concentração que talvez a gente pudesse ter sido mais cauteloso. Eu acho que essa realmente é uma meia-culpa. Mas eu acho que como de ativo, a gente podia ter tomado outra decisão. Eu podia ter jogado o preço da alocação para baixo da renda mínima garantida. Talvez hoje eu tivesse com 50% do prédio alocado. E talvez o mercado estivesse até olhando e gostando mais disso. Mas eu acho que seria uma coisa que seria pior para o fundo no longo prazo e para a valorização dos ativos no longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta clara, eu acho que a gente podia ter concentrado menos o fundo naquele momento, mas eu acho que atrapalhou muito foi aquela parada do primeiro semestre desse ano das decisões. Sim. Uma multinacional, como que ela toma a decisão? Tá? E uma empresa maior. Ela visita 5, 6 prédios. E a gente está passando por isso sempre. Né? Então, depois que ela seleciona 6 prédios, ela vai para 3 prédios, que é a shortlist. E dela faz um bid. Ela manda uma lista para todo mundo preenche, olha, meu aluguel é tanto, meu ar-condicionado é desse jeito, eu tenho tantas vagas de garagem, eu tenho gerador para área privativa, não tenho, eu tenho certificação LEED, não tenho, e dessa shortlist vai para um bid. Então, imagina o processo que começa, visita, geralmente no emocional vem uma pessoa de fora do país, que é o responsável mundial, submete as RFPs, depois volta, então a decisão é muito, muito longa. Então, se você pega aquele semestre inteiro, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é o que a gente gostaria de ter vivido no primeiro semestre. Então, acho que foi isso. A gente poderia ter abaixado o preço, Arthur? Poderia. Muita gente questiona, a gente se questiona sempre isso. Né? Não adianta também você achar que você está certo e, meu, preço, se você errou, você errou. Né? Eu não acho que é o caso, tá? Se você vê toda a absorção que está tendo aqui no eixo Faria Lima, eu continuo falando, a gente na Vila Olímpia está absorvendo muito bem a preços altos. Se você pegar o custo de ocupação que a gente pede no River, hoje é 50% de um prédio na Faria Lima, sendo que a gente está a 7 minutos. A gente soltou até um vídeo, não sei se você viu nosso vídeo ainda. Vi. Onde a gente mostra o tempo que você faz, e eu tive algumas visitas essa semana lá no prédio que eu acompanho no River, da pessoa assim, pô, realmente o teu vídeo, eu cronometrei e é verdade, né? Eu achei que era mais marqueteiro do que é. Então, o que eu acho que a gente ainda tem condições de ter um prédio que vai concorrer. Quem quer mais? Para preço vai para Chucre Zaidan, o mercado lá está mais ofertado e vai pagar menos. Quem quer estar na Faria Lima, mesmo querendo pagar mais, talvez não tenha. Né? A gente sabe que tem um prédio ali no Largo da Batata que tem alguma vacância, mas é outro preço. A gente está falando de outro preço já. Então, acho que a gente ainda é uma opção. E, de novo, a gente não assinou nada, mas eu acho que a gente vê que esse preço acima da renda mínima garantida que a gente falou, que na minha visão tem que ser um seguro, né, e não uma geração de renda. A gente usou o seguro inteiro, e quando você contrata o seguro não é para usar, mas nesse caso nós usamos inteiro, faz sentido pelas negociações que a gente vem tendo. Legal. Muito bom. Então, como eu sempre falo, o negócio de fundo imobiliário demanda confiança. Né? E o cotista confia na gestão, pode ficar insatisfeito temporariamente, tem todo o direito, mas precisa renovar a confiança. Está todo mundo trabalhando nas fases boas, nas fases ruins. Eu acho que esse é um